Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Alessandro Silva para mais uma vez a gente refletir o Evangelho do Senhor, o Evangelho do dia. Nós estamos no 22º domingo do tempo comum, do ano A. Então, o Evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Vamos orar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, louvado sejais, Senhor. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, o Senhor sempre fiel, nos dando força, nos dando capacidade para semear um jardim de rosas, mesmo em pedregulhos, mesmo nas dificuldades que encontramos. Senhor, pedimos a luz do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos iluminar daquilo que nós devemos buscar, Senhor, daquilo que nós devemos mudar em nossa vida. Venha, Espírito Santo, e nos iluminar, Senhor. Que esta palavra de Deus, que este Evangelho do Senhor possa vir como uma espada afiada em nossa alma, tocar profundamente e nos converter. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este Evangelho tem muitas verdades profundas aqui. Nós vemos Pedro que no domingo passado ele era um instrumento do Espírito Santo, que fala quem é Jesus, é o Messias, e agora ele se rende aos desejos humanos e fala dos pensamentos humanos, Jesus fala isso e repreende: vai-te daqui, Satanás. Como os nossos pensamentos humanos estão mais alinhados ao demônio do que a Deus. A Bíblia em Isaías diz que Deus fala, tanto os meus pensamentos estão distantes dos vossos como o céu distante da terra. Então, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais buscar e pedir as luzes do Espírito Santo, porque nossos pensamentos humanos são frágeis, fracos, facilmente manipuláveis pelo mal, pela inclinação do nosso pecado original. Nós vemos que Jesus então vem e explica, ensina aos discípulos: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Percebam que aqui há um grande resumo de toda a doutrina cristã. Todo o Evangelho, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação está aqui. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Esse renunciar a si mesmo e tomar a cruz é a negação inicial, é a chamada ascese, a chamada conversão, de dizer não ao pecado.
E o seguir Jesus é a parte positiva, é a parte do amor, é a parte de se dedicar ao Senhor, voltar a nossa vida a Jesus. Não tem como seguir Jesus se nós não renunciarmos ao mal. Não há como ir para a luz se nós não abandonarmos as trevas. Deus estabeleceu uma inimizade entre o bem e o mal, uma guerra que Deus estabeleceu entre o bem e o mal. Ou nós vamos para a luz, ou nós vamos para as trevas. Ou a gente vai para a luz, né, e rechaça as trevas, odeia as trevas, ou a gente vai para as trevas e odeia a luz. Meus irmãos, no livro Grandes Mestres da Vida Espiritual, do Padre Antônio Ruio Marim, ele diz uma verdade aqui fabulosa sobre a doutrina de Jesus. Ele diz assim: não se renuncia a tudo senão para seguir mais perfeitamente o Salvador. A doutrina cristã faz da renúncia a condição prévia para o perfeito amor divino. Este amor progride na alma em proporção direta ao desprendimento. Quanto maior e mais completo seja o nega-se a si mesmo, mais perfeito será o siga-me. O amor que nós devemos ter a Jesus é proporcionalmente, vai crescer proporcionalmente ao nosso não ao mundo, não o nosso desprendimento à carne, né? Aos três inimigos da alma, né? O mundo, a carne e o demônio. Jesus falava há uns tempos atrás, né? Quem ama seu pai mais do que a mim, tal não é digno de mim, segue-me, falo para segui-lo, né? Segue-me, farei pescadores de homens, diz a Pedro. O jovem rico, né? Se queres ser perfeito, larga tudo e segue-me, né? Vende todos os teus bens. Então aqui nós temos um mistério que nós leigos, nós não somos chamados a vender tudo, né? Isso é mais uma vocação mais profunda de um sacerdote, de um frade. Mas nós leigos, nós somos chamados a ter esse desprendimento. Esse desprendimento, ter como se não tivéssemos, de São Paulo. Tenha sua esposa como se não a tivesse. O que São Paulo está querendo dizer aqui? É esse desprendimento, porque a qualquer momento o Senhor pode nos levar. E se a gente se apegar demais a essa terra e às coisas aqui da terra, nossa esposa não nos pertence. Nossos filhos, na verdade, não nos pertencem, eles são do Senhor. Nossos pais são do Senhor. Então nós os temos, mas na fé é como se nós não os tivéssemos, porque eles são do Senhor. Então esse desprendimento, meus irmãos, que o Senhor nos chama, esse desapego ao dinheiro, aos bens materiais, esse espírito de pobreza que nós precisamos ter, esse espírito de castidade, né, de buscar ser casto naquilo dentro do seu chamado vocacional, se é de casado, se é sacerdote. Então nós somos chamados a viver os conselhos evangélicos, nós somos chamados a viver esse segmento de Jesus, porque não adianta a gente buscar salvar a nossa vida, né? Não adianta a gente, olha o que ele fala aqui, o que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perder a nossa vida? Então nós temos que buscar a verdadeira vida, que é Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é que nos dá tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Pensa nisso, meus irmãos. Ore sobre isso, meu irmão, minha irmã. Ore sobre isso agora e deixe essas verdades entrar no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.